Olá, meus queridos. Então, terminamos o livro de Gálatas. Foram 14 vídeos que nós deixamos aí, tá à disposição, tá? Tá no YouTube, basta procurar por Estudo de Gálatas, vocês vão encontrar lá. São 14 vídeos do Estudo de Gálatas. E agora, então, nós vamos ingressar em ordem cronológica, como nós combinamos, ao estudo de 1 Tessalonicense. Mas o que acontece? Hoje, em especial, nós vamos ficar só numa introdução ao estudo de Tessalonicense. Amém? Então, para começar, nós vamos conhecer, antes de entrarmos diretamente no estudo de Tessalonicense, vamos conhecer um pouco a história de duas cidades que vão aparecer, entre muitas que vão ser citadas no livro de Tessalonicenses. Nós vamos conhecer duas cidades que vão ser citadas. É a cidade de Bereia e a outra cidade é de Tessalônica, propriamente dito. Amém? Então vamos lá. Vamos conhecer primeiro Bereia. Falar pouca coisa, mas o essencial, o básico para se saber quem era o povo de Bereia e onde se situava a cidade de Bereia. Vamos lá, foi uma cidade antiga, localizada na Macedônia, situada no lado oriental das montanhas Hermion, sobre a qual está edificada a atual cidade de Véria, na Grécia. Região histórica, Macedônia. País, Grécia. Província romana, Macedônia. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. A cidade de Bereia, ela é mencionada por duas vezes na Bíblia. Curiosidade. Ambas no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, estiveram lá durante a segunda viagem missionária. E nós vamos ler Atos 17, onde fala sobre a cidade de Bereia. Tá bom? Fica em Atos, capítulo 17, do 10 ao 15. São 5 versículos. Então vamos ler. Logo que anoiteceu, os irmãos estiveram, versículo 10, enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a eles tão logo fosse possível. Está aí onde aparece o nome da cidade de Bereia na Bíblia, como citei algumas linhas atrás. Amém? Então está aí a leitura bíblica. Continuando aqui, então, o apóstolo Paulo esteve com seus companheiros de viagem durante um tempo em Tessalônica pregando o evangelho, mas passaram a ser perseguidos pelos judeus de lá e por isso foram enviados a Bereia, onde eles foram na sinagoga da cidade. Foram bem recebidos nessa cidade, sendo que os bereanos examinavam a escritura para ver se as pregações de Paulo eram verdadeiras, mas não ficaram por muito tempo, pois logo os judeus de Tessalônica souberam da presença deles e de Paulo pregando o evangelho na cidade. Eles também foram à cidade de Bereia. Continua a perseguição. Então,
Paulo teve que sair às pressas e continuou a viagem até Atenas, sendo que Silas e Timóteo saíram posteriormente da cidade e se encontraram com o apóstolo em Corinto, como foi lido na palavra em Atos 17. Em Atos 20, versículo 4, é mencionado um companheiro de Paulo chamado Sópatro, da cidade de Bereia, que junto com outros acompanharam Paulo na fuga de Corinto em direção a Troade, durante a terceira viagem missionária. Amém? Então aí está um pouquinho de quem eram os bereanos, né? Era um povo crente que tudo que ouviam sobre o Evangelho confirmavam observando a Bíblia Sagrada. Então eles iam lá na Bíblia e confirmavam toda a pregação que o apóstolo Paulo ou qualquer um pregador falassem com eles. Então eles eram um povo que examinavam as Escrituras, né? Onde a palavra nos alerta que esse povo meu erram porque não conhecem as Escrituras. Não era o caso do povo de Bereia, porque eles examinavam as Escrituras, então não tinham como errar as coisas espirituais. Amém? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre a cidade de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade portuária grega no Golfo Termaico do Mar Egeu. Preserva evidências de história romana, bizantina e otomana, principalmente perto do ano Poli, a cidade alta. Entre as ruínas do palácio do século IV do imperador romano, Galério, está a Rotunda, que já foi uma igreja e uma mesquita. Boa parte do centro da cidade foi destruída no incêndio de Tessalônica em 1917. Ainda bem que a gente não estava lá. A cidade, reconstruída no século XX, 3 séculos depois ela foi reconstruída, tem um moderno layout europeu. Área da cidade, 19,31 km². Área urbana, 111,7 km². Tempo 29 graus, vento, umidade 58%, população 1.105 milhões em 2019, 1.105 em 2019, hora local, tá, isso aqui não tem necessidade. Tessalônica era uma das principais cidades da Macedônia. O relato de sua evangelização está em Atos 17, do 1 ao 9. E aparentemente, a maioria dos recém-convertidos não eram judeus. Detalhe importante. Com certeza, Paulo ficou lá mais de 3 semanas e pôde se estender a meses. Depois da evangelização, eles foram expulsos para a cidade chamada Bereia e de lá para Atenas. De Atenas, Paulo enviou Timóteo para saber notícia de Tessalônica. Quando Timóteo voltou, trouxe notícias que fizeram com que Paulo escrevesse a carta de Tessalônica. Provavelmente essa foi a primeira carta de Paulo entre 48 e 50 depois de Cristo. E aí, uma carta escrita com grande amor e preocupação apostólica. As cartas escritas por Paulo às igrejas sempre tentavam responder às perguntas que surgiam nas comunidades, e essa carta de 1 Tessalonicenses não é diferente. Havia adversários judeus dizendo que Paulo não tinha autoridade divina, que pregava o evangelho com interesse financeiro. Se você leu a vida do apóstolo Paulo com relação em Tessalônica, em relação às pregações dele, as interações dele com aquele povo, você vai observar que esse povo pensava e falava essas coisas do apóstolo Paulo para parar o evangelho, né? Entre outras indagações eles faziam. Paulo queria demonstrar sua alegria com a volta de Timóteo em saber que os tessalonicenses estavam firmes na fé.
Então nós vamos ler aqui mais o texto, nós vamos ficar lendo os textos para poder ir confirmando essa introdução, tá bom? Nós vamos ler em 1 Tessalonicenses 3, do versículo 6 ao versículo 10. Vamos lá, vamos à leitura. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vocês. Por esta razão, versículo 7, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. 8, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graça poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. 10. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o nosso rosto, o vosso rosto, e supramos o que falta à vossa fé. Tá aí mais um trecho da leitura, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do 6 ao 10, para confirmar essa parte da introdução. Continuando, Paulo enviou Timóteo porque ele tinha uma preocupação. Era uma preocupação que o apóstolo Paulo tinha da possibilidade de muitos crentes voltarem a práticas pagãs, como prostituição. Isso é relatado lá na Bíblia, tá? No capítulo 1, versículo 9. Problemas e dúvidas relacionadas com a volta de Cristo. Eles ficavam em dúvida e ficavam fazendo perguntas com esse respeito. E desvantagem dos que dormem em relação aos que vivem. Eles tinham essas perguntas, essas dúvidas. E outros problemas éticos quanto à autoridade e questões de ociosidade também. Havia esses problemas lá. E continuando, mais um texto nós vamos ler, está em Tessalonicenses agora, capítulo 4, do 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. O texto vem explicando com respeito às curiosidades que eles tinham. 15. Desejamo-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e com os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então Paulo, ele ensina a eles, mostra para eles, tirando aquelas dúvidas que tinha na mente deles, conforme as pregações que o Paulo vinha trazendo, Continuando, Paulo, com seus ensinos e suas pregações, deixou muito ensino para nós hoje em dia. Nós podemos nos espelhar na vida de apóstolo Paulo. Se a gente for ler todas as cartas do apóstolo Paulo, fizer uma pesquisa sobre a vida dele, a gente vai ver que nós temos quase que por obrigação de se assemelhar ao apóstolo Paulo, porque ele era verdadeiramente um homem de Deus. Deixou muitos ensinos para nós hoje em dia e deixou um legado, um grande legado, como foi pregado pelo pastor Carlinhos. Nós também precisamos deixar um legado, assim como foi pregado lá no domingo pelo nosso querido e amado pastor Carlos.
nós precisamos deixar um legado para aqueles que ficarão aqui depois que dormirmos no Senhor. Amém? Então vamos lá. Continuando. Eu vou deixar aqui parte do Tessalonicenses, só um pouquinho da introdução do próprio livro de Tessalonicenses. Quem foram os escritores da carta de Tessalonicenses? Paulo, Silvano, Silas e Timóteo. Todas as cartas de Paulo começam dessa forma. Este era o jeito normal de se escrever uma carta naquela época. Da seguinte forma, preste atenção: receptor, saudações, já começava saudando, e em muitos capítulos você pode ver que ele começa saudando. Conteúdo e bênção final. A maioria dos livros dele, eu ainda não tenho bem essa certeza, mas acho que todos os livros dele, ele faz da mesma forma, porque era um modo de se escrever uma carta ao livro, à Bíblia. Continuando então, temos que lembrar qual é a intenção de Paulo. Então, Paulo fazia elogios à igreja que ficava em Tessalônica, pois a fé deles estava propagando nas cidades vizinhas. Paulo relata que o evangelho foi pregado pelo poder do Espírito Santo, ou seja, não é pela autoridade de Paulo que se fez missão, mas pelo poder do Espírito Santo. O que se fala hoje de poder de Deus? São perguntas que a gente pode pensar em uma resposta observando o que acontece ao nosso redor, de forma espiritual. E o que fez esse poder em Tessalônica? O poder de Deus liberta a idolatria. Libertou a idolatria em Tessalônica. Idolatria, o que é uma idolatria? É colocar a confiança em alguma coisa que não seja Deus. Temos vários tipos dela, desde os mais tradicionais, tipo ídolos, curandeiros, signos, etc., até os menos perceptíveis, dinheiro, Coca-Cola, e aí vai, etc. A partir do Evangelho de Jesus, podemos confiar somente em Deus e em todas as situações. Citar exemplos sempre que é bom. Quando a vantagem de ser cristão. Qual é a vantagem de ser cristão? É uma pergunta. O poder de Deus leva ao testemunho. Qual é o poder de Deus? As palavras não saem vazias. Não, quando o poder é de Deus, as palavras não saem vazias. Elas dão convicção no testemunho. Quem iria crer que Jesus morreu e ressuscitou se não fosse pelo poder do Espírito Santo? Ninguém ia acreditar. Mas o que nos faz crer em tudo isso é o poder do Espírito Santo que mora, que vive, que habita em nosso interior. Bem? Então vamos lá. Para fechar aqui essa nossa introdução grande, comprida, o poder de Deus impulsiona para uma vida de fé, esperança e amor. Esse é um trinômio bem conhecido na vida do apóstolo Paulo, o que tem que ser também bem conhecido na nossa vida. Amém? Fé, confiar somente em Deus, ela não é só de coração, ela trabalha e produz boas obras, a fé. Amor não é somente sentimento, mas ele age. Na Bíblia, amor sempre é concreto. Ele nega os seus próprios interesses em favor a outra pessoa. Lindo isso, né? Esperança, ela não olha para este mundo, mas para a eternidade e vive aqui a partir da eternidade. E é nessas três coisas que se reconhece o cristão. Conclusão. Como podemos perceber quando Deus está agindo com seu poder em uma cidade? Com um bom testemunho de vida de todos nós. Amém? Amados, está aí a introdução que eu deixei para os irmãos. Ouvem de novo, vê de novo o vídeo para os irmãos só terem uma noção do que a gente vai começar a falar na outra semana, já começando
1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Amém? Então nós vamos encerrar por aqui uma bênção apostólica como o apóstolo Paulo encerra. Amém? Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês, estejam sobre mim, estejam sobre a minha família, sobre a família de vocês e sobre toda a igreja da face da terra. E os irmãos que ouvem esse vídeo, que veem esse vídeo e que entenderam, digam amém e amém. Até a próxima semana. Deus abençoe a todos.